vamos pedir a graça de sermos como as crianças, não infantis no sentido, de voltar a ser pequenos de tamanho e estatura, mas de agregarmos aquilo que o Senhor nos ensina. Jesus nos diz: hoje trazem as almas mansas e humildes, assim como as almas das criancinhas, e mergulha-as na minha misericórdia. Estas almas são as mais semelhantes ao meu coração. Elas me confortaram na amarga paixão da minha agonia. Eu as vi quais anjos terrestres que futuramente iriam velar junto aos meus altares. Sobre elas derramo torrentes de graças. Só a alma humilde é capaz de aceitar a minha graça. As almas humildes favoreço com a minha confiança. Rezemos novamente essa intenção todos juntos. Hoje trazem as almas mansas e humildes, assim como as almas das criancinhas, e mergulhas na minha misericórdia. Essas almas são as mais semelhantes ao meu coração. Elas me confortaram na amarga paixão da minha agonia. Eu as vi quais anjos terrestres que futuramente iriam velar junto aos meus altares. Sobre elas derramo torrentes de graças. Só a alma humilde é capaz de aceitar a minha graça. As almas humildes favoreço com a minha confiança. Podem sentar no instante. Essa intenção de hoje lembra uma oração muito comum que nós temos. Qual mesmo essa oração? Qual é essa oração? Isso mesmo, tem bastante gente com a fita do apostolado, né? Então vamos rezar de novo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ou seja, estamos pedindo nessa oração, para termos um coração como o de Jesus, um coração que se encaixe também nas intenções dessa novena. Jesus que disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Que beleza nós buscarmos essa mansidão e essa humildade. Mas o que será que o Senhor nos ensina quando Ele fala para buscarmos a mansidão, a humildade? Inclusive existe uma das bem-aventuranças: bem-aventurados os mansos, porque verão a Deus. A humildade como uma realidade muito concreta também da Bíblia. No Magnificat, inclusive, rezamos: olhou para a humildade de sua serva. Algumas traduções vão estar escritas: olhou para a pequenez de sua serva também. Almas mansas e humildes. Às vezes nós usamos esse termo manso, Esse cachorro é manso, Pode confiar. Ou esse cavalo já foi amansado, já foi domado, Tantas outras coisas que a gente diz, que algo pode ser manso. Um bicho manso é um bicho que permite que nós nos aproximemos dele, Dá confiança chegar perto. É um animal que se deixa tocar, quando nós usamos isso para os bichos, Mas usamos pouco para os seres humanos. Fulano é manso, Padre Marcos é manso. Não usamos isso, Talvez temos medo de chegar perto e... Ser mansos, será que significa isso? Talvez ser pacífico, Ser alguém dócil. Mas entendamos aqui que a mansidão da qual o Senhor fala não é aquela questão de sermos capachos, de levarmos pancada, isso, aquilo, porque essa dinâmica acho que é diferente,
mas o ser mansos significa ser dóceis, ser pessoas que se deixam moldar, que acolhem, que permitem o contato com os outros. Porque existe muito bicho bravo, existe muito ser humano nervoso, agitado, agressivo, porque tem medo que o outro se aproxime, que o outro toque, que o outro me traga uma coisa diferente. E às vezes nós somos inclusive agressivos até nas palavras, até no jeito de escutar a outra pessoa. Nós não somos mansos porque temos medo que o outro fale uma coisa que nós não concordemos e logo de cara nós preferimos atacar do que se deixar questionar. Ser manso na escuta, ser manso, né, na acolhida da outra pessoa, significa dar espaço, significa permitir-se aproximar. Permitir num relacionamento, né, uma aproximação. Porque o cachorro bravo não deixa se aproximar, né? Ou ele espanta quem está se aproximando, né, ou de repente ele foge, mas vai continuar rosnando. E é por isso que aquelas almas que não são mansas, elas têm dificuldade de confiar no Senhor. São almas que muitas vezes não vão se deixar mergulhar na misericórdia do Senhor. Nós também dizemos: gato escaldado tem medo de água fria, mas ele nem vai perguntar se a água é fria ou quente, ele já vai fugir, né? Agora, o manso, ele se deixa tocar, ele experimenta, tem cautela, porque vai procurar conhecer o Senhor, vai procurar, né, de fato, fazer experiência. Os discípulos de Emaús, eles estavam com medo, mas eles não eram totalmente desconfiados, se nós pegarmos o Evangelho de hoje. Porque se eles fossem pessoas assim, né, muito repulsivas, eles iam pensar: será que esse é um dos espiões, daqueles que está procurando os seguidores de Jesus? Vamos dar no pé, vamos despistar esse cara aqui, porque ele pode estar seguindo nós, né, e vai dar ruim. Se eles tivessem essa postura, teriam rejeitado o Senhor, não teriam convidado ele para sua casa, né? Por isso, a mansidão, ela dá crédito para outra pessoa também, confia. Inclusive Jesus mesmo diz: a estas almas eu favoreço com a minha confiança, porque quem não é manso desconfia de tudo, né? Tem aquela questão de procurar se defender, se proteger. Jesus também diz: traze-me hoje as almas humildes. E agora, né? O que significa ser humilde? Será que significa ser pobre, né? Às vezes nós dizemos: fulano é humilde, fulano tem uma procedência humilde, veio de uma realidade humilde, né? Às vezes nós usamos esse adjetivo, né, para expressar a questão da pobreza material. Mas o humilde, ele é verdadeiro. A humildade, na palavra de Deus, ela não vai expressar somente a questão, né, de um desapego material, isso, aquilo, mas vai expressar a dimensão daquele que conhece quem ele é e por isso, por se reconhecer na sua condição, por não se achar mais do que ninguém, por não ficar se comparando, esse sim, né, ele vai dizer: esse sou eu, não vai tentar se defender, se justificar. E quando eu falava das almas piedosas, né, e fiéis, falava da importância de sermos humildes, significa exatamente isso: reconhecer quem eu sou diante de Deus, sem mais nem menos, sem enfeitar e nem me rebaixar. Porque tem gente que diz: eu não valho nada, eu não presto, não sei o que, eu não sirvo para nada. Isso não é humildade. Às vezes é orgulho disfarçado, né? Às vezes é tentativa de chamar atenção para si, mas tudo menos humildade.
Porque o humilde, ele diz: eu sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Mas ele não se despreza e nem se vangloria. Ele reconhece quem ele é. E Nossa Senhora, ela fala, né, que o Senhor olhou para a humildade, para a pequenez da sua serva, ou a baixeza, como alguns vão dizer. Ela está ali não se vangloriando da sua humildade, mas ela está dizendo que o Senhor olhou para a realidade simples dela, para quem ela era de verdade, sem grandes atributos, isso, aquilo, e nesse sentido o Senhor a reconheceu como uma serva dele. Por isso, quando nós queremos buscar a humildade, nós somos chamados a perceber a verdade sobre nós. Inclusive, existe uma questão muito clara da nossa vida, que às vezes nós nem sempre tomamos consciência. Existe o eu, Edson, que eu imagino, mais ou menos, né? Esse sou eu, então eu vou me descrever dessa forma, né? Então, eu me apresento de um jeito. Existe a pessoa que vocês veem. O Padre Edson, assim, assado, né? Existe também uma dimensão que eu nem sempre vou mostrar para os outros, que eu guardo só para mim, né? Então existe aquilo que vocês veem e eu vejo, existe aquilo que só vocês veem, existe aquilo que eu guardo só para mim, mas existe algo também lá no meu coração que só Deus conhece, que nem vocês veem e nem eu. E isso tudo diante de Deus faz parte da pessoa do Edson. À medida que nós vamos nos conhecendo, nós vamos também evitando de querer, né, mostrar para os outros quem nós gostaríamos de ser, mas não somos, porque muitas vezes nós fazemos uma espécie de teatro, né? Ficamos lá fora se mostrando, se exibindo, né? Nossa, como eu sou piedoso, isso, aquilo, mas no fundo nós sabemos que isso não é verdade. E à medida que nós buscarmos a humildade, nós vamos procurar ter essa coerência entre aquele que eu sou na frente dos outros e aquele que eu sou quando não tem ninguém olhando, né? E o humilde, ele consegue ter paz com isso, né? Porque o orgulhoso vai pensar: minha Nossa Senhora, eles viram que eu falei um palavrão, e agora, o que será que vai acontecer? O humilde diz: pois é, eu falei um palavrão, me desculpe, me perdoe, né? Aí, às vezes, o orgulhoso, né, ele vai dizer: meu Deus, eu falei um palavrão, me perdoe, já exagera, né? Porque quer reconquistar aquela imagem do bom menino. Então, às vezes a linha vai ser muito tênue entre o disfarce, entre a realidade e o exagero, né? Importante nós termos consciência de que o humilde, ele reconhece quem ele é. Alguém que está em busca da graça de Deus. Alguém que sabe que precisa do Senhor. E é por isso que estas almas, elas encontram tanta graça diante do Senhor, porque elas são semelhantes ao próprio Senhor. Como nós dissemos, Jesus é manso e humilde de coração. Nós queremos que o nosso coração seja semelhante ao dele, por isso precisamos ter a verdade sobre nós, reconhecermos e, nesse sentido, ser humildes, porque ser verdadeiros, a humildade sempre combina com a verdade. Se não houver verdade na nossa humildade, é disfarce, teatro, encenação, seja lá o que for. E na nossa verdade, né, quando formos sinceros diante do Senhor, estaremos buscando um coração semelhante ao dele. E estas almas confortaram o Senhor na sua amarga paixão e agonia, por terem um coração semelhante, por terem um coração que busca a Deus. Estas almas, também vai dizer o Senhor, são quais anjos terrestres que velam junto aos altares do Senhor. Estas almas acolhem as graças de Deus porque elas são capazes de aceitar a graça. Quem é humilde é capaz de reconhecer que não sabe tudo. Orgulhoso, ele não vai dizer: não, isso eu não sei, porque ele prefere que imaginem que ele sabe, do que ele dizer: não, eu não sei. Nossa, o que vão pensar de mim?
Por isso, quando a gente tira uma nota ruim na escola, às vezes é uma coisa boa, né? Sofremos tanto, às vezes, por tirar uma nota ruim, né? Por não sermos aprovados, mas às vezes estamos descobrindo uma verdade sobre nós. Porque muitas vezes nós criamos uma imagem diante dos outros e achamos que diante de Deus é assim, que nós só valemos alguma coisa quando rezamos bastante, quando tudo que nós fazemos é certo, né? Quando nós somos destaque, quando somos o primeiro em tudo. Essa é uma imagem disfarçada de nós, buscamos uma aprovação externa. Mas quando nós fazemos esse encontro com a nossa humildade, nós vamos perceber que não somos deuses. Bem-vindos ao mundo dos vivos, não somos deuses. E se tem uma coisa que pertence aos filhos de Adão, é a humildade. Porque Adão significa o quê? Já ouviram falar de repente? Adão foi formado do barro. Adão significa terroso. O barro e o humus, né? São coisas semelhantes. Humus, humildade. Reconhece que tu és pó e ao pó has de voltar. Uma frase assustadora, mas para reconhecermos a nossa humildade, a nossa realidade da terra. Sem Deus somos pó, somos terra. Deus nos forma, faz de nós pessoas, dá-nos o seu sopro, a sua vida. E quem se reconhece como alguém que veio da terra, do barro, e precisa de Deus para ter o sopro, para ter a vida, para ter a forma, esse é humilde e reconhece: preciso da graça de Deus para me manter vivo, porque se Deus tirar o seu respiro, eu padeço. Se não for a mão de Deus, eu não existo. Por isso, o humilde é capaz de acolher as graças do Senhor. Por isso, o humilde também tem tanto poder na sua prece, porque ele está pautado, na verdade, sobre ele mesmo. Ele não tenta disfarçar quem não é. Quem não é humilde, muitas vezes, né, está criando alguns degraus e aí, né, a pessoa se apoia naqueles degraus que não existem. É como alguém que quer ser alto usando o salto alto. O salto alto faz parte daquela pessoa ou não? Não faz, né? Mas se eu acho que eu só vou ser alguém quando eu for alto, e daí para isso eu vou usar salto, aí eu estou criando uma imagem distorcida de si mesmo, né? O Papa Francisco também diz: Deus nos ama sem maquiagem, Deus nos conhece sem enfeites, porque às vezes nós queremos aparentar alguém e usamos de coisas que não são nossas. Isso pode atrapalhar a nossa imagem diante de Deus, e vai achar que nós precisamos de maquiagem na nossa oração também. Mas é importante na nossa oração sermos verdadeiros e dizer: Senhor, eu sou assim, tenho essa dificuldade comigo, né? Tenho esse pecado, tenho essa fraqueza, mas busco a Tua graça. Porque se apoiarmos atrás das maquiagens, dos enfeites, dos saltos e dos disfarces, nós não vamos pedir para que Deus substitua, para que Deus nos socorra nessa dinâmica. A confiança própria destas almas é exatamente o que mais caracteriza aquele que sabe que depende de Deus. Como a própria Santa Teresinha vai dizer, né? Em minha alma, nosso Senhor gostou de eu ter amado a minha miséria e pequenez, e por causa disso ter confiado em sua misericórdia. Essa é a palavra de Santa Teresinha. Nosso Senhor gostou de eu ter amado a minha miséria e pequenez e de ter confiado em sua misericórdia. Tem uma música muito bonita, né, que a Ziza Fernandes fez a partir desse verso. O que agrada a Deus, né, é que eu ame a minha pequenez, minha pobreza, minha miséria, e também que eu tenha confiança na sua misericórdia. Santa Faustina teve a graça de conhecer que ela não era lá grandes coisas, né? Isso parece nos assustar um pouquinho, mas de fato
ela faz a experiência da sua miséria e um dia ela queria agradar Jesus, no número 1318 do diário. E ela ofereceu a Jesus todas as suas virtudes, todos os seus trabalhos, tudo aquilo que ela tinha feito de bom. E Jesus diz: minha filha, ainda não me ofereceste tudo, não me ofereceste o que é teu. Santa Faustina pensa, mas como assim? Aí Jesus faz ela entender: as coisas boas que você me oferece são a minha graça na tua vida, mas o que é exclusivamente teu é a tua miséria. E quando tu me entregas a tua miséria, isso me agrada. É interessante. Jesus fica contente que nós entregamos os pecados para Ele. Que Jesus fica contente que nós entreguemos a nossa fraqueza para Ele. Mas por que isso alegra Jesus? Porque se nós entregarmos a nossa fraqueza para Ele, significa que estamos buscando dEle a força. Não estamos tentando viver sozinhos com as nossas próprias forças e as nossas próprias pernas. As crianças ainda sabem pedir: Pai, me ajuda, Pai, me dá isso, Pai, me dá aquilo. Por isso, elas são a expressão dessa confiança, desse abandonar-se na mão de Deus. Quando nós deixamos de confiar no Senhor e queremos por nós mesmos dar conta de tudo, a nossa vida fica mais cansativa. Nós ficamos mais competitivos, mais concorrentes. Talvez vamos ter mais rendimento também no mercado de trabalho, né? Tudo isso faz parte. Mas muitas vezes vamos perdendo essa inocência filial de diante de Deus. Pedir a nossa salvação, pedir a superação das nossas faltas, das nossas fraquezas, porque achamos que nos bastamos no nosso salário, no nosso estudo, na nossa inteligência. As almas mansas e humildes reconhecem: eu preciso do Senhor para me defender, para ser forte, para me deixar tocar por Ele. Mas nós, com o tempo, queremos ser fortes e bravos, né? Queremos ser valentes. Deixamos para trás a semelhança do coração de Jesus. Para encerrar, outro dia eu escutei um comparativo. Nós somos chamados a ser ovelhas de Jesus. Vocês concordam com isso? A ovelha, né, o carneiro, ele é um bicho dócil assim, né? Quando é novo ele dá uns pinotes, fica difícil de recolher no aprisco, né? Mas é um bicho fofinho, né? E aí dizia essa pessoa: pois é, nós somos chamados a ser ovelhas do rebanho do Senhor, mas às vezes na igreja tem o tigre, tem o leão, tem o porco-espinho, tem o macaco, né? E tudo isso faz parte do nosso processo de conversão. Deixarmos, né, de lado essas tantas coisas para nos convertermos em ovelhas, seguidores de Jesus, com o coração semelhante ao dele.